seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo 8. Quero ler esse texto com os amados irmãos. Diz assim a palavra de Deus: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, todos nós sabemos que as últimas palavras de alguém são palavras revestidas de uma grande importância. Eu fico imaginando uma pessoa no leito de enfermidade, chamando a família para ouvi-la, porque ela sabe que vai partir. Eu fico imaginando, irmãos, a solenidade dessas palavras. Eu fico imaginando como essas palavras calam fundo, tanto ao coração de quem fala, quanto ao coração de quem ouve. Eu me lembro bem das últimas palavras minhas para o meu pai, no leito de enfermidade, em São Francisco do Sul. E eu lembro bem das últimas palavras dele para comigo, porque uma semana depois, quando eu vim embora para Belo Horizonte, recebi a notícia que ele havia falecido. As últimas palavras são palavras peneiradas dentro do fundo da alma, para de repente deixar uma marca, um legado. É como se uma vida toda se resumisse em 1 minuto. E em 1 minuto você externasse tudo aquilo que de repente você crê e pensa que é o mais importante para aquela pessoa guardar. A segunda carta de Paulo a Timóteo, irmãos, tem vários encantos, mas um deles, e para mim um dos mais preciosos, é porque ela se trata exatamente disso. 2 Timóteo são as últimas palavras de um moribundo. 2 Timóteo são as últimas palavras daquele homem que está no corredor da morte e que sabe que o tempo da partida dele é chegado. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a carta de um moribundo para alguém muito importante. E eu acho isso encantador, irmãos, porque eu já disse isso aqui. As últimas palavras de Paulo não foram para uma igreja, apesar de Paulo amar a igreja, apesar de Paulo ter escrito muitas cartas às igrejas. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que as últimas palavras desse homem foi a uma pessoa, mas não era uma pessoa qualquer, era aquela pessoa que ele mesmo escolhera para que ele passasse o bastão da corrida do evangelho e da proclamação de Jesus Cristo. Como numa corrida olímpica, onde você corre com um bastão e de repente chega no meio da corrida, outro começa a correr e você passa o bastão para ele. A imagem dessa carta é essa. Paulo está no fim da sua corrida. Não, ele não está no fim, ele completou. Mas antes disso, irmãos, ele quer passar o bastão para alguém que ele mesmo elegeu para ser o seu sucessor.
E esse alguém não é um homem douto, um homem enérgico, um homem carismático, um homem com conhecimento elevado, com a sua parede eivada de diplomas. Não. O homem que Paulo escolheu, porque isso está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a razão pela qual ele escolheu Timóteo, depois você lê lá a partir do verso 19. Paulo, irmãos, escolheu passar esse bastão a Timóteo, um jovem, às vezes tímido. Paulo às vezes tinha que falar com ele: Paulo, Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te vergonhes do evangelho, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, combata o bom combate da fé. Capítulo 1 da segunda carta. Timóteo, irmãos, era um homem tímido, que de repente, diante das grandes tribulações que a igreja e Paulo passava nesse tempo, talvez ele tenha recuado. E Paulo então, irmãos, escreve as suas últimas palavras, não para uma igreja, mas para o seu filho na fé. Esse moço, que Paulo passou o bastão do seu ministério para ele, e que agora ele quer que esse moço leve esse bastão, essa missão, essa vocação, essa beleza, de levar o anúncio dessa gloriosa mensagem avante. As últimas palavras são revestidas de muita importância. Para você ter uma ideia, no versículo 1 do capítulo 4, você vê o tom solene que Paulo quer deixar para Timóteo, só com essa introdução: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua ressurreição e pelo seu reino. Em outras palavras, é como se nós, naquele jargão, que a gente fala às vezes quando alguma coisa é importante: eu juro por tudo aquilo que é mais sagrado. Você já falou isso? Em outras palavras, irmão, só o capítulo 4, só o versículo 1 aqui, esse primeiro versículo já mostra a você a solenidade das palavras de Paulo, como ela é revestida de importância, porque ele conjura tudo aquilo que ele entende que é mais precioso nesse mundo. Ele fala da manifestação do reino, da ressurreição de Jesus, de Deus, de Jesus Cristo, e todo o seu poder de julgar os vivos e mortos. É como se ele dissesse a Timóteo assim: Timóteo, eu quero que você aprenda algo definitivo, que de repente é o resumo de tudo aquilo que eu vivi para você e para a obra do Senhor. A minha pergunta, querido, nessa noite é a seguinte: o que Paulo quer que Timóteo aprenda de forma tão solene? E o que Deus quer que eu e você aprendamos de igual modo? O texto diz que Paulo estava preso em Roma. Paulo estava debaixo do tacão do imperador Nero. Durante toda a história da igreja, você que gosta de história, teve 3 períodos cruciais, ferozes e terríveis de perseguição à igreja. O primeiro deles foi sobre o reinado de Nero, que está aqui. Paulo está preso. Paulo seria morto. E Nero persegue a igreja com uma ira insana. E você conhece a história desse homem. No fim da vida ele se suicida, de tão maluco que ele era. O segundo período da história da igreja, que a igreja sofreu uma perseguição dura, foi com o imperador Domiciano. João está na ilha de Pátimos. É mais ou menos o ano 100 depois de Cristo. Há uma perseguição dura contra os cristãos, e João, já velho, avançado em dias, é levado exilado para uma ilha prisional do Império Romano, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É o ano 100. E na minha opinião, irmãos, lendo alguns historiadores da igreja, o maior de todos, meu pastor, não foi nem Nero nem Domiciano, foi Diocleciano. Qual a época? No ano 300
depois de Cristo. Esse homem, irmãos, mandou queimar todas as congregações e casas onde os cristãos se reuniam. Esse homem mandou matar os cristãos. Esse homem espoliou os bens dos cristãos e mandou fechar toda reunião que houvera no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi uma época de terror na história da igreja. Os apóstolos já estavam mortos. Era a época dos pais da igreja. Mas o que eu quero que você compreenda é que de tempos em tempos, irmãos, nós enfrentamos tempos difíceis. E Paulo dá um tom solene a essas últimas palavras por causa disso. Os tempos que Paulo viveu nessa época são muito difíceis. A igreja está passando pela fornalha da perseguição. Paulo seria logo entregue para ser morto e decapitado em Roma, segundo o historiador Irineu, nos primeiros séculos. E ele então, querido, quer passar o bastão para Timóteo, mas ele quer que Timóteo aprenda algo solene, para que ele possa viver em tempos difíceis, não como os nossos, mas de certa feita vivemos também dias difíceis. Vejamos se não. O que Paulo quer que Timóteo aprenda nesse belo texto, nas suas últimas palavras para Timóteo, e que Deus também de certa feita quer que eu e você aprendamos de uma vez por todas, para que a gente viva esses dias difíceis que se avizinham, e creio eu que não vão melhorar, principalmente a respeito da igreja e da fé. Mas aquilo que Paulo comunica a Timóteo como o seu último ensino, eu acho que é muito importante para mim e para você no tempo que se chama hoje. Vejamos. Em primeiro lugar, querido, Deus quer que aprendamos que quanto maior a apostasia, meu pastor, maior a necessidade da pregação do Evangelho. Confira comigo o versículo de número 1 a 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Agora preste atenção, porque esse tempo que Paulo fala no verso 3 já chegou. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Agora preste atenção, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Pastor, o que Deus quer que nós aprendamos em tempos difíceis? Em primeiro lugar, irmãos, Deus quer que aprendamos que quanto maior a apostasia. O que é apostasia, pastor? O abandono da fé. Paulo diz que haverá um tempo onde as pessoas não quererão mais dar ouvidos à verdade, como quem tem coceira nos ouvidos. Por quê? Porque elas querem ouvir apenas aquilo que lhes aprouver, e elas se cercarão de mestres que falam exatamente isso, massageando o seu ego, para que elas possam se sentir cada vez melhores e mais confortáveis. E a verdade da palavra de Deus vai ser emudecida, negligenciada, diz o texto. Pastor, como é que nome que chama isso? Isso se chama apostasia. Apostasia, irmãos, é o abandono da fé. Apostasia é você julgar o sacrifício de Cristo na lata de lixo. Apostasia é você começar a dar ouvidos às vozes dissonantes desse mundo e calar a bendita e doce voz de Deus e do Espírito Santo. Apostasia, querido, é o que nós vemos hoje no mundo: pessoas abandonando a fé, abandonando a Cristo e abandonando a sua igreja. Mas sabe o que Paulo quer que Timóteo aprenda? Que quanto maior a apostasia, maior a necessidade
de nós pregarmos o Evangelho. É nesse cenário que Paulo diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Em outras palavras, irmãos, a igreja brasileira e a igreja no mundo precisa de pastores firmes na palavra de Deus, que tenham a coragem de pregar a Bíblia, que tenham a coragem de pregar a palavra de Deus, mesmo em época de abandono da fé. Essa é a primeira grande lição que Deus quer que nós aprendamos, e não só os pastores, mas a gloriosa igreja de Jesus. Em tempos de dificuldade, irmãos, e de apostasia, pregue a palavra, anuncie a Cristo, fale do amor de Deus. Poucos dias eu fiz uma viagem curta ao Mato Grosso. Descemos num posto de gasolina. Fomos olhar um rapaz que estava com uma jaqueta bonita, e na sua jaqueta estava escrito: os profetas do asfalto. Eu achei aquilo bacana. Um sujeito alto, Vilmar, aqueles motociclistas, né? Porque não é motoqueiro, é motociclista. Sujeito com aquela roupa de couro, com aquela motona bonita. Eu achei aquilo fantástico. Cheguei perto dele, falei: me perdoe, esse nome na sua jaqueta, o que é? Ah, isso é um clube, nós somos crentes em Jesus, nós somos os profetas do asfalto. O nosso ministério é sair de moto evangelizando as comunidades, as cidades e as pessoas onde a gente para. Eu sou pastor fulano de tal. Falei: ô, coisa boa. E eu sou o pastor Luciano, muito prazer. Mas o negócio interessante, irmãos, eu e um irmão que da igreja conversávamos com esse homem, tiramos uma foto, postei no meu Instagram. Alguns de vocês viram. Quando eu estava voltando para o carro, a atendente de uma loja de conveniências do posto de gasolina saiu, olhou para nós e disse assim: qual de vocês é o pastor? Aí eu falei: eu sou o pastor. Ela virou para mim e falou: senhor pastor, eu olhei vocês lá de dentro e eu imaginei que entre vocês tinha um pastor. Eu preciso ouvir de Jesus. Eu corri no carro, meu pastor, peguei um livro meu, Jesus de Nazaré, que eu sempre levo quando eu viajo. Claro, eu preciso evangelizar o povo. Eu falei: espere um minutinho, que você vai conhecer Jesus por um meio maravilhoso, e o Jesus verdadeiro da Bíblia. Fui no carro, peguei um livro, abri o plástico, perguntei: qual o seu nome? Ela falou: fulano de tal. Peguei uma caneta, fiz uma dedicatória, entreguei o livro para ela e disse assim: minha filha, Jesus tem um plano muito bonito na sua vida, Ele te ama, e Ele quer revelar quem Ele é a você. Na hora que eu acabei de falar isso com ela, Jorge, a menina caiu em pranto na minha frente. Entreguei o livro para ela. O homem que estava comigo regalou um olho desse tamanho, falou: pastor, eu nunca vi isso acontecer. Aí eu tive que dizer o seguinte: às vezes isso não acontece porque a igreja está muda. Nós estamos amordaçados. Nós estamos, irmãos, esquecendo aquilo que Paulo deixou para Timóteo como as suas últimas e solenes palavras: quanto maior a apostasia, maior a necessidade de pregar o Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta a você e a você que está nos assistindo: você tem pregado o Evangelho com a sua vida? Você tem falado do amor de Cristo para as pessoas? Pois isso é o que Deus quer que nós aprendamos em tempos difíceis. Em segundo lugar, versículo 5, olha o que diz o texto: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições.
Em segundo lugar, queridos, Deus quer que aprendamos que quanto maior o perigo, maior a necessidade da vigilância. Quanto maior o perigo, que aqui no texto Paulo elenca como aflições. Ele diz: suporta as aflições. Mas para isso, Paulo diz para Timóteo: ser sóbrio. Pastor, o que significa sobriedade na Bíblia? Vigilância. O que significa você ser uma pessoa sóbria? Significa você não ser uma pessoa negligente. Significa você ser uma pessoa alerta, vigilante, uma pessoa que não se deixa cair em armadilhas, porque você anda olhando para o autor e o consumador da fé. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo que a gente vive está um perigo, viu? Ou não? Para onde você olha, meu pastor, você vê coisas que afrontam o Evangelho e a Cristo a toda hora. E se nós, irmãos, não tivermos essa sobriedade, esse equilíbrio, essa vigilância, é perigoso da gente ser levado pelas ondas das sujidades desse mundo. E muitas vezes você começar a fazer concessões na sua fé e usar aquele jargãozinho do inferno. Não tem nada a ver, pastor. Os tempos são outros. Hoje nós vivemos num mundo moderno. É verdade, irmãos, o mundo hoje é moderno. Mas eu continuo gostando do meu terno. Eu continuo gostando dos meus livros. Eu continuo gostando de cheirar os meus livros. Eu continuo gostando de coisas que eu gostava desde o início. E mais ainda, eu continuo valorizando a bendita palavra de Deus que diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Pastor, o que Paulo quer que Timóteo aprenda em tempos difíceis? Como as suas últimas e solenes palavras: que quanto maior o perigo, maior a vigilância que você precisa ter. Aliás, irmãos, a vigilância foi a palavra de ordem de Jesus para os seus discípulos, lembram? Jesus mesmo, lá no sermão escatológico, quando ele fala dos sinais dos tempos, ele fala, irmãos, que haverão guerras, rumores de guerras, pandemias, terremotos, fome, o amor se esfriará, o pecado aumentará. E ele diz assim: e eu estou avisando vocês, portanto, vigiem. É a palavra de ordem de Jesus. Sejam vigilantes. Você quer ver outra vez que Jesus usa esse alerta para a igreja? Jesus está no Getsêmani. A hora de Jesus estava chegando. Os poderes do inferno rodeavam a pessoa de Cristo. O peso do pecado do mundo inteiro, desde o Éden até o último homem a pisar sobre a face dessa terra, estavam sobre os seus ombros. O seu suor se tornou como gotas de sangue, a purificar essa terra corrupta e maldita por causa do homem. E Jesus então chama os seus 3 amigos mais próximos para orar. Mas quando ele quer essa companhia bendita, eles encontram-o como? Dormindo. Jesus então chega perto deles numa palavra metafórica, né? Porque Jesus é mestre em usar uma circunstância para mostrar uma coisa muito maior. Ele diz assim: vocês não puderam vigiar nem uma hora? Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora cá para nós, você acha que Jesus disse isso para ele? Não, irmãos.
Sabe o que Jesus está dizendo? Haverão perigos, aflições, haverão momentos de tribulações e angústias. Vigiem, sejam sóbrios, fiquem alertas, não durmam, porque o dia pode vir como um laço e alcançar você. Não pudestes vigiar nem uma hora? E aí, irmãos, parece que Paulo ecoa o ensino de Cristo para Timóteo. Tu, porém, Timóteo, versículo 5, sê sóbrio em todas as coisas. Amado irmão, abre o seu olho, viu? Ande de olhos abertos. Seja uma pessoa vigilante. Faça o seu trabalho. Ame o seu marido. Crie os seus filhos. Aprenda as coisas que você escolheu para buscar sua vocação. Mas seja sóbrio. Esteja alerta. Olhe bem o que te rodeia. Preste atenção nas coisas desse mundo. E acima de tudo, não tire os olhos de Cristo, nem da sua palavra, nem da vida de fé. Vigilância, sobriedade, para que esse dia não vos pegue como um laço. Pastor, o que Deus quer que nós aprendamos em tempos difíceis? Em terceiro lugar, versículo 5, veja o que diz o final do verso: faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Em outras palavras, Deus quer que aprendamos que quanto maior, meu pastor, a honra, maior a responsabilidade. Quanto maior a honra, maior a responsabilidade. Faze o trabalho de um evangelista. Sabe o que significa isso? Timóteo, pelas mãos de Paulo, foi ordenado ao ministério. Ele diz isso em 1 Timóteo: pela imposição das minhas mãos, você começou o seu ofício de ser um pastor, um pregador e um evangelista. Em outras palavras, que honra você teve. Primeiro, você foi escolhido por Deus. Amém. Ele chega a dizer que Timóteo foi inteirado nas sagradas letras desde a infância. Sabe o que significa isso? O Timotinho vivia correndo para as igrejas afora. A mãe e a avó eram mulheres piedosas que levaram esse menino na sinagoga para ele aprender as coisas de Deus desde pequeno. E quando Timóteo passa em Listra, na sua segunda viagem, quando ele vai olhar o estado da igreja, ele se depara com esse jovem fervoroso, temente a Deus, e ele toma esse menino e prega o evangelho a esse menino. E esse menino já tinha um coração quente para o Deus de Israel. Ficou fácil, meu pastor. Quando ele fala do amor de Jesus, Timóteo, irmãos, ele abraça a fé. E sabe o que Paulo faz? Impõe as mãos sobre ele e o designa para ser um vaso de honra, como ele mesmo diz na sua carta, útil ao seu possuidor. Que honra, irmãos! Que honra nós recebemos, meu pastor! Oh, glória a Deus! Eu fico imaginando, irmãos, essa vacina do Covid. Só fala nisso agora, né? Eu fico imaginando, está todo mundo querendo a vacina, né? Todo mundo doido atrás da vacina. E eu acho que é bom mesmo vacinar, né? As grandes doenças do nosso mundo foram dissipadas, foram aniquiladas pelo uso da vacina. Me lembro da varíola, lembra? Tem gente que nem sabe o que é isso. Me lembro do sarampo, lembra do sarampo? Coqueluche, lembra da coqueluche? Eu pastor, nunca ouvi falar. Claro, querido, você não pode ter ouvido falar, sabe por quê? Porque já descobriram a vacina, o pessoal já está tomando há muito tempo e hoje não existe mais. Já ouviu falar da varíola? Terrível, irmãos, eu já vi gente com varíola. É coisa terrível. Vocês já viram falar em poliomielite? Poliomielite? Não. Terrível, meu filho.
Pega as crianças e entorta as pernas, viu? Você sabe por que você não tem poliomielite? Você tomou vacina, meu santo. Vacinas, irmãos, são uma bênção. E agora com o Covid, está todo mundo querendo vacina. Tem uns que estão relutantes, né? Bobagem, irmãos. Bobagem. Quando o seu bebê nasce, você leva ele lá faz teste do pezinho, vacina disso, vacina. Por que você não tem medo? Ah, pastor, porque do Covid é muito nova, né? Não tem problema. Eu tenho certeza que a primeira gotinha que caiu na boquinha de um menino da poliomielite, tinha muita mãe que falava assim: eu, hein? Vou vacinar meu bebê não. Vai que meu bebê pega a doença com essa vacina? E veja o que aconteceu. Praticamente a poliomielite ou a paralisia infantil foi dizimada. E agora vem o Covid, aí está esse negócio: meu Deus, eu preciso da vacina, eu quero a vacina, eu tenho que ter a vacina, porque eu quero viver, eu quero voltar, eu preciso da vacina, eu preciso da vacina. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você já tem uma vacina que é a melhor de todas, a salvação em Jesus Cristo. Você já foi vacinado com um negócio que é o negócio mais poderoso, o negócio mais potente que existe no mundo, que te livra da ira vindoura, ainda te dá uma vida cheia de graça e misericórdia aqui. Portanto, querido, a vacina vem, eu vou tomar, mas deixa eu te dizer uma coisa: a maior de todas as vacinas já me foi oferecida, e eu já bebi dela. Sabe como é que ela chama? Jesus de Nazaré. Sabe o que significa isso, querido? Uma honra muito grande. Deus olhou para mim, olhou para você no meio de 7, 8 bilhões de pessoas na face da terra e revelou Jesus a você. E você nem pagou por isso. Você quer honra maior do que isso? Você quer honra maior de conhecer quem é Jesus Cristo de verdade? Você quer honra maior de fazer parte da comunidade dos eleitos de Deus que vão viver para sempre com Ele nos novos céus e nova terra? Você quer honra maior do que ler as Escrituras, compreender as Escrituras e o Espírito Santo comunicar a vida a você? Você quer honra maior de ser chamado pelo próprio Jesus Cristo de sal da terra e luz do mundo? Você quer honra maior? Agora preste atenção, irmãos. Deus quer que nós aprendamos que quanto maior a honra, maior a responsabilidade. Jesus disse que aquele que muito recebe, muito lhe será cobrado. Sabe o que significa isso, querido? Aquele a quem muito é dado, Deus espera muito. Lembra da parábola das minas? Você lembra? Jesus repartiu as minas igualmente para todo mundo. Só que alguns enterraram, alguns não usaram, alguns ficaram com medo, outros, meu pastor, proliferaram a mina. E quando o Senhor voltou e quis a mina de volta, o sujeito devolveu, em vez das 5, 10. Aí ele falou: puxa, servo bom e fiel, vejam as minas que você multiplicou. Mas também veio aquele que diz: eu tive medo e enterrei e não usei. O que o seu Senhor fez? Pegou a mina de todos que não trabalharam, que não deram fruto, que não prosperaram, e deu ao quem tinha mais. Sabe por quê? Porque quanto mais você é responsável pela honra que o Evangelho depositou a você e labuta nesse Evangelho, mais você vai receber. Portanto, meu amado, com grande honra vem grande responsabilidade. A igreja tem uma responsabilidade imensa nessa terra. É por isso que às vezes o pastor Luciano fica com o coração incendiado quando as pessoas aceitam de bom grado o fechamento das igrejas. É por isso, irmãos, que eu não vou compreender nunca esse tipo de comportamento. Por quê? Porque eu conheço a história da igreja muito bem, e eu sei que
todas as vezes que governos déspotas se voltaram contra o cristianismo, a primeira coisa que eles fizeram foi fechar as igrejas. Leiam sobre a história da igreja que você vai ver o que eu estou falando. Todas as vezes eles começaram fechando as igrejas, espalhando os crentes e não permitindo que eles se reúnam. E tem muita gente gostando disso por aí. Tem muita gente se sentindo confortável com isso por aí. Mas saiba de uma coisa nessa noite, meu amado, você que está me ouvindo nas redes sociais. Você foi elevado a muita honra. Deus fez de você um vaso de honra. Leia a segunda carta de Paulo, que você vai ver Paulo dizendo isso para Timóteo. Somos vasos de honra, útil nas mãos do possuidor. Pastor, o que significa isso? Seja responsável, faça valer a pena, porque quanto maior a honra, maior a responsabilidade que nós temos diante de Deus e diante das pessoas. Você, querido, é o sal da terra e a luz do mundo. Seja responsável com aquilo que Deus depositou nas suas mãos e com a honraria que Ele concedeu a você, sendo você imerecedor. Amém. Eu sempre gosto de dizer que nenhuma liderança é neutra. Toda liderança e toda influência é para o bem ou para o mal. Não existe líder neutro. Não existe cristão neutro. Ou ele influencia para o bem, ou ele influencia para o mal. É por isso que Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Não existe, querido, influência neutra. Toda influência ou é positiva ou é negativa. Agora você imagina quando Deus pega você e te coloca no lugar de honra. Quanta honra Ele te deu, mas quanta responsabilidade Ele espera de você. E a minha pergunta é essa: será que nós temos sido responsáveis com a honra que Ele nos concedeu? Com a salvação que nós temos nas mãos? Com essa mensagem gloriosa e essa influência maravilhosa que eu e você precisamos ter, aonde Cristo te colocou? Se você é um médico, seja um médico para a glória de Deus. Se você é um advogado, seja um advogado para a glória de Deus. Se você é um empresário, seja um empresário para a glória de Deus. Se você é um professor, seja um professor para a glória de Deus. Se você é um estudante, seja um estudante para a glória de Deus. Se você é um funcionário público, seja um funcionário público para a glória de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Simples. O que Deus espera de nós para 2021? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente diante do teu Deus. É isso que Deus quer de você. Aonde, pastor? Aonde Deus te colocou. Sabe o que é isso, irmãos? É você entender que recebeu uma honra muito grande, e você não vai esconder essa honra como o sujeito fez com a mina, mas você vai ser responsável por ela, e a sua influência vai ser para o bem. Amém? Vai ser para a glória de Deus, vai ser para conduzir as pessoas à verdadeira vida que encontra-se em Cristo Jesus. Amém? E por fim, últimas palavras cheias de importância, de Paulo ao seu jovem pastor Timóteo. O que Paulo quer que Timóteo aprenda? Em último lugar, Deus quer que aprendamos que quanto maior o sacrifício, maior a recompensa. Quanto maior o sacrifício,
maior a recompensa. Verso 6 ao verso 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. A palavra libação significa sacrifício. A linguagem, viu, Manu, é do Velho Testamento. Paulo está pensando aqui no culto do Velho Testamento, onde o animal, onde o sacrifício era oferecido a Deus em aroma suave. É claro que a imagem de Paulo aqui é figurativa. Ele, na verdade, é o sacrifício. E essa ideia era muito comum em Paulo, porque, por exemplo, em Romanos 12, ele fala sobre isso, meu pastor? Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo a ideia de Paulo oferecer-se a si mesmo em sacrifício? E aqui é a mesma coisa. Confira comigo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício, por oferecimento a Deus. E o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora preste atenção. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, que coisa gloriosa. Pastor, o que Paulo quer que Timóteo aprenda em último lugar? Que quanto maior, meu pastor, o sacrifício envolvido, e nós nos doarmos para Cristo, para o outro, para o reino de Deus, maior a recompensa e o galardão nós recebemos. E aqui, irmãos, o texto é tão belo, que Paulo utiliza 3 metáforas para mostrar como a vida dele foi uma vida plena e entregue em sacrifício. Primeiro, ele diz: combati o bom combate. Essa metáfora é uma metáfora militar. Ele é um soldado de Cristo. Ele combate esse combate que ele chama de bom. Por quê? Porque é o combate que já está a vitória garantida, amém? É o bom combate. O combate da fé é o melhor combate. Sabe por quê? Porque Cristo, irmãos, já nos concedeu tudo. Até o fim a gente já sabe. Então, irmãos, ele usa essa metáfora militar. Segundo, ele diz assim: completei a carreira. A metáfora olímpica. Ele agora é um corredor. Ele olha para o alvo e ele corre diligentemente para o alvo, e ele chega e completa a carreira. Que coisa bonita, irmãos. Ele diz isso aos filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo é um atleta. Paulo corre, e lá em Coríntios ele chega que corre correndo, esmurrando o próprio corpo, para que ele não seja desqualificado. E aqui, irmãos, ele diz: eu completei. Que coisa linda, né, pastor? A fita, eu rompi a fita. A gente sabe, irmãos, como é difícil e disciplinado a vida de um atleta, como é preciso de sacrifício, né, meu pastor? O atleta, para ele de repente completar a prova. Se você é um atleta, ou se você gosta de esporte, você sabe o que eu estou falando. Como é difícil. Treino, 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 academia, treino, treino, treino. Para quê? Para você alcançar o alvo. Pastor, por que Paulo usa essa metáfora? Para mostrar para Timóteo o quão ele se esmerou na sua carreira. E ele termina, irmãos, numa metáfora muito bonita do dispenseiro, do oikonomos no grego, naquele que de repente foi escolhido para guardar um tesouro precioso, mas não só guardar, para distribuir esse tesouro para todos aqueles que ele encontrar. E quando ele chega no final da sua vida, ele diz: Senhor, eu guardei o teu tesouro, eu guardei a tua fé. Em outras palavras, irmãos, Paulo usa 3 metáforas. Para quê, pastor? Para mostrar para mim e para você que a vida cristã não é fácil. A vida cristã, irmãos, exige sacrifício. A vida cristã, meu jovem, exige renúncia. Exige abrir mão, meu pastor, de algumas coisas. A vida cristã exige obediência, cerviz macia, perdoar.
olhar para o outro mais do que para mim, servir ao outro mais do que a mim. Quem é suficiente para essas coisas? Paulo, irmãos, ensina para Timóteo uma grande lição. Qual é? Quanto maior o sacrifício, maior a recompensa. Em outras palavras, pastor, vale a pena, viu, irmãos? A recompensa é grande, amém? Pastor, quer dizer que eu vou lutar aqui, eu vou viver aqui nas dificuldades e só vou conquistar a coisa lá na frente? Esse texto não diz isso, não. É claro que vai ter um galardão, é claro que vai ter um prêmio, é claro que vai ter uma coroa, é claro que vai ter uma retribuição lá na frente maravilhosa, que vai preencher sua vida completamente. Agora, o texto não está dizendo que essa recompensa é só lá. É só ler o texto direito. E eu termino. Olha o que diz o verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo não diz assim: lá na frente eu vou receber a coroa da justiça. Ele fala assim: não, já agora. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui nesse mundo a gente já colhe, meu pastor, as bênçãos de Deus, pelo fato de você se comprometer de verdade com Ele, pelo fato de você ser responsável pelos dons que você recebeu, pelo fato de você labutar as lutas do Senhor com obediência, com humildade, abraçando esse evangelho glorioso, enfrentando as lutas dessa vida, olhando para o autor e consumador da fé. É aqui, querido, que você vai receber as recompensas também. É claro que lá a sua recompensa vai ser muito maior do que a daqui, mas olha, aqui a gente também recebe. Que coisa gloriosa, irmãos. Últimas palavras, e também as minhas, né? São as minhas. Eu lembro que meu pai virou para mim no leito de enfermidade com câncer terminal. Começou no fígado, tomou conta do corpo todo, magrinho, o cabelo tinha caído quase todo, muito parecido comigo, viu, pastor? Aliás, eu com ele. Ele deitado num leito de enfermidade com a voz fraca. Preguei o evangelho para ele junto com meu irmão do meu lado em São Francisco do Sul, aqui na casa da enteada dele. Falei do plano da salvação, do amor de Deus. Falei com ele que Cristo tinha preparado para ele um lugar muito melhor do que isso aqui, mas ele precisava reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, que ele não precisava temer a morte, que em Cristo Jesus a morte é apenas uma passagem para uma vida muito maior e melhor. E à medida que eu fui falando, o semblante dele foi mudando, e eu fiz aquele apelo que os crentes gostam de fazer: papai, você quer reconhecer a Cristo? Você já fez um apelo desse para alguém? Papai, você quer reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você nunca mais vai ver a minha face, talvez. Eu vou sair por essa porta, o meu voo é amanhã. Talvez a gente nunca mais vai se ver. Mas se você receber e reconhecer a Cristo nesse mundo, você pode ter certeza, um dia nós vamos nos reencontrar. Irmãos, aquele homem chorava igual um menino. Ele tinha 78 anos. As lágrimas escorriam nos seus olhos, e ele, aos prantos, reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Aí aconteceu um milagre, meu pastor. Aí o semblante dele mudou. Ele, que estava deitado numa cama há mais de meses, se levantou, nos levou até a porta, nos abraçamos, e ele então, meio assim, sofregamente e tropegamente, com uma vozinha muito tênue no fundo, e disse assim: meu filho, eu preciso te dizer algumas coisas, as últimas palavras. E ali na porta da enteada da Kathleen, uma doce jovem que foi enteada dele há muitos anos, meu pai disse para mim as suas últimas palavras, e eu me lembro como se fosse hoje, dia claro como hoje, eu me lembro. A primeira delas foi: meu filho, eu quero te pedir perdão por eu ter abandonado vocês. As últimas palavras. Vivemos dias difíceis, irmãos. Vivemos dias de temor,
medo, incerteza para muitos. O que Deus quer te ensinar em dias assim? Primeiro, e eu termino, que quanto maior a apostasia, o abandono da fé e a frieza, maior a necessidade de se pregar o Evangelho, meu pastor. Não se cale, não se cale, fale, pregue. Segundo, Deus quer nos ensinar que quanto maior o perigo que nos ronda, mais vigilante nós devemos ser. Mamãe e papai, cuidem bem de seus filhos. Olhem bem o que eles estão olhando na televisão. Vigiem bem os seus olhos. Vigie o seu coração, para que os perigos desse mundo não sejam um laço e uma armadilha para você. Vigiem. Terceiro, Deus quer que aprendamos que quanto maior a honra, maior a responsabilidade. Cumpre cabalmente o teu ministério. Em outras palavras, pastor, leve até o fim. Leve com excelência. Não negligencie o dom que Deus te deu. Não seja fraco. Seja forte. Cumpre cabalmente aquilo que Deus depositou nas suas mãos, porque Ele vai pedir conta a você. Por fim, pastor, o que Deus quer que a gente aprenda em tempos difíceis? Que quanto maior o sacrifício, quanto maior você arregaçar as mangas para viver uma vida de santidade, de justiça na presença de Deus, vivendo mais para os outros do que para si mesmo, maior a recompensa que você vai ter. E você vai colher esses benefícios, não é só lá na frente não, porque lá também tem uma coroa maravilhosa. Mas você vai começar a vivê-la aqui, nesse mundo, e o seu coração vai ser tomado de grande alegria. Amém?